Então, aqui, aquele dia ficou faltando, né, nós falarmos sobre a terceira lei de Newton. Então, hoje nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton. Só que antes, vamos dar uma lembradinha, né, do que nós vimos na última aula. Na última aula, a gente viu sobre a primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton, que é conhecida como lei da inércia. Nós vimos que, de acordo com a primeira lei de Newton, todo corpo em movimento, observa aí o desenho. Uau, né? O patinho, né? O cachorro parou e o patinho foi lançado. Porque todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, de acordo com essa primeira lei de Newton. Se ele está em equilíbrio dinâmico, em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer com esse movimento retilíneo uniforme. Se ele está parado, ele tende a permanecer parado, né? E a gente viu que uma das aplicações dessa primeira lei de Newton é lá na utilização do cinto de segurança. Por que que o motorista ele utiliza o cinto de segurança? Porque o corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, para evitar que ele seja arremessado para fora desse carro, a gente utiliza o cinto de segurança. Então, olha, de acordo com a primeira lei de Newton, se você está parado, você tende a permanecer em parado, né? Aí é onde você está. Se você está em movimento, olha o rapazinho aí do skate, bem de boa lá andando no skate. O skate bateu numa pedra e parou. O rapaz, ele continuou o movimento, porque um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, essa é para a gente aqui, né? A primeira lei de Newton, conhecida também como lei da inércia. Nós vimos isso aí na quarta-feira. Nós vimos também a segunda lei de Newton. De acordo com essa segunda lei de Newton, né? Uma força F, olha aí o músculo, né? Do nosso animalzinho de estimação. Aplicada a um corpo de massa M, o meu ratinho, causa uma aceleração A. Então, a gente tem aqui, olha, segunda lei de Newton, conhecida como lei dos corpos acelerados, ou lei do física me assusta, uma força F aplicada a um corpo de massa M vai lhe conferir uma aceleração A, vai fazer ele sair desse estado de repouso dele, né? E ter uma determinada aceleração. Por isso que ela é conhecida como lei dos corpos acelerados. E aí eu pus esse desenho aqui para a gente relembrar assim. Quando a gente tem um corpo de massa M pequena e um corpo de massa M maior, a aceleração para o corpo de massa M menor vai ser maior do que a aceleração do meu corpo de massa maior. Então, não esquece assim. Massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a massa do corpo, menor vai ser a aceleração que ele vai adquirir. Quanto menor a massa do corpo, maior a aceleração que ele vai adquirir. Então, olha, a gente tem aí que a grandeza M, à medida que a grandeza massa aumenta, a grandeza aceleração, ela diminui. Por isso, então, que os corpos, né, nessa segunda lei de Newton, nós podemos concluir que massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Em relação à força, quanto maior a força que eu colocar num carro como esse, maior a aceleração. Quanto maior a força, então, maior a aceleração, podemos concluir que, em termos de força e de aceleração, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Certo, meninos? Não se esqueçam disso. Terceira lei de Newton, né, que nós não conseguimos ver na nossa aula de quarta-feira. De acordo com a terceira lei de Newton, para toda ação, né, o cãozinho foi lá, latiu com os patinhos e eles saíram desesperados. Existe uma reação.
Ele foi lá, latiu com os patinhos, a mamãe pata veio, né, e ó, pegou ele, né, aí da mesma forma expulsando ele daquele lugar. Então, gente, não se esqueça, para toda ação tem uma reação. E é importante que vocês percebam assim: quem fez a ação? O cachorro. Quem fez a reação? A mamãe pata. Cachorro e mãe pata são corpos diferentes. Então, a ação e a reação, elas vão ocorrer em corpos diferentes. O cachorro fez a ação de ir lá expulsar os patinhos. A mamãe pata fez a reação de vir expulsar o cachorro. Então, a ação e reação, elas sempre vão ocorrer em corpos diferentes. Serão forças com a mesma intensidade, porém em sentidos contrários e em corpos diferentes. Não tem como o meu corpo fazer uma ação e fazer a ação e a reação ao mesmo tempo. Eu faço a ação, o outro corpo faz a reação. Não se esqueçam disso. A ação e reação vai estar ocorrendo sempre em corpos diferentes, meninos. Então, olha, de acordo com a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. E aí eu fiz uma animaçãozinha aqui, assim, olha. Se você empurra um carro, né? Eu estou fazendo essa ação de empurrar o carro, de empurrar o ônibus aqui. O ônibus também vai fazer uma ação sobre o meu corpo, me empurrando para trás. Então, você pode observar que quando você vai empurrar um carro, você também é empurrado para trás. Você faz a ação de empurrar. O carro devolve a ação te empurrando para trás. O seu corpo faz a ação, o carro faz a reação. Ação, eu empurrando o carro. Reação, o corpo me empurrando para trás. Aqui é um esqueminha só assim para você também entender assim. A força com que eu empurro o carro, ela depende da massa do carro, né? A aceleração que esse carro vai atingir aqui depende da massa dele, que é muito grande. Então, eu acabo não conseguindo fazer ele ter um movimento muito grande. Mas ele faz eu ter uma aceleração bem grande. Por quê? Porque a massa do meu corpo é pequena. Então, não esquece, gente, que lá nessa segunda lei de Newton, na lei do física me assusta, a gente tem que a aceleração e a massa são grandezas inversamente proporcionais. A lei do física me assusta também pode ser escrita assim. E aí vocês observem que, olha, a minha aceleração, que seria esse resultado, vai ser menor, vai diminuir à medida que eu aumentar esse valor da massa. Meninos, então não se esqueçam, tá? E da mesma forma que a minha aceleração diminui se eu aumentar o valor da massa, a gente pode falar o contrário também. A minha aceleração, no caso da pessoa aqui, a minha aceleração aumenta porque a pessoa tem menor massa do que o caminhão. Continuando. Então, olha, vamos fazer uma ação, vamos dar um murro na parede. Essa é minha ação. Beleza. Mas a parede, ela faz uma reação, ela me empurra para trás, né? E deforma ainda, né, a minha mão. Ação, eu dando um murro. Reação, a parede me empurrando para trás. Observem aqui para vocês verem. A ação, a mão na parede, faz uma força na parede. A reação, a parede expulsando a mão para trás. Observem que nós temos aqui forças que terão a mesma intensidade, a mesma força que eu empurro a parede me empurra. No entanto, elas têm sentidos opostos. Eu estou levando, ela está me empurrando para trás. Eu estou mandando a minha mão para frente, ela está mandando a minha mão para trás. Da mesma forma, quando você dá um murro na cara de alguém, você faz a ação, dá um murro. O rosto da pessoa faz a reação de te empurrar sua mão para trás. Então, eu tenho aqui a ação, a pessoa dando um murro no rosto da outra pessoa. E a reação dessa pessoa? O rosto dessa pessoa, ela empurra essa mão para trás. E é importante a gente entender sempre que um corpo vai fazer a ação, a mão vai fazer a ação, o rosto vai fazer a reação de empurrar essa mão para trás. Essas forças de ação e reação, elas terão sempre mesma intensidade. A mesma força que eu bato lá no rosto, o rosto empurra a minha mão. No entanto, elas têm sentido contrário. Eu bato lá, vou para frente, ele vem para trás.
Bom, quando você vai empurrar um objeto muito pesado, você faz uma força, né? Olha aqui, quando eu vou empurrar o meu objeto, eu faço uma ação, empurrando ele para frente. Ele me responde fazendo uma reação e me empurrando para baixo. Por isso que às vezes eu estou lá tentando, né, empurrar um objeto muito pesado e eu acabo indo para trás. Porque na mesma intensidade que eu empurro ele para frente, eu faço a ação de empurrar ele para frente, ele faz a reação de me empurrar para trás. E como? Se a gente tem aqui nesse caso um objeto de massa muito grande, a aceleração dele vai ser pequena. Eu, de massa pequena, a aceleração vai ser maior. Então, olha, quando você faz uma força empurrando a parede, você está fazendo a ação de empurrar a parede. A parede te devolve essa força, né? Faz a reação, te devolve essa força te empurrando. Aqui, no caso, ele está empurrando a parede para trás, né? A parede devolve a força empurrando ele para frente. Vamos aqui no sistema da carroça. Como que um cavalo, né, ele consegue aqui, no caso, puxar uma pedra ou puxar uma carroça? O cavalo, ele puxa essa carroça para frente. É a ação. A pedra, a carroça, né, no caso aqui a nossa pedra, puxa o cavalo para trás. Para ele conseguir se movimentar, a força com que ele vai puxar essa pedra para frente tem que ser maior do que a reação da pedra de puxar ele para trás. Então, a gente tem aqui um par de ação e reação. Ação, o cavalo puxa a carroça para frente. Reação, a pedra, a carroça, puxa o cavalo para trás. E aqui a gente tem ainda outro conjunto de ação e reação. Como que o cavalo consegue se locomover? Como que ele consegue andar? E depois a gente vai ver que é a mesma aplicação para nós. As patas do cavalo, elas fazem uma força no chão, empurrando o chão para baixo. O chão faz uma reação nessas patas, empurrando elas para cima e para frente. E aí o meu cavalo vai conseguindo se movimentar. Então, olha, assim como eu falei ali no slide anterior do cavalo. Quando nós estamos caminhando, nós temos aí uma aplicação dessa terceira lei de Newton. Quando eu piso no chão, eu tenho uma ação. Quando o chão me empurra para cima, né? Empurra meu pé para cima e para frente, eu tenho uma reação. Então, a minha ação é a ação que eu vou pisar no chão. Pisar e empurrar meu chão para baixo. O meu chão, ele vai me responder me empurrando para cima e para frente. E aí, eu vou conseguindo andar. Nós temos aí a ação, pisar no chão, empurrando ele para baixo. Nós temos aí a reação, o chão me empurrando para cima. E aí eu piso, né, com a parte da frente ali, empurrando o meu chão para baixo. Aí a hora que eu chego com o meu calcanhar lá, ele me empurra para cima e para frente. E aí eu vou conseguindo trocar os meus passos. Por exemplo, quando o martelo, ele faz uma força lá no prego, empurrando o prego para baixo, ele está fazendo uma ação. O que que o prego faz? O prego empurra o martelo para cima, uma reação. Observe que aí, olha, dá para a gente ver claramente que a ação e reação ocorrem em corpos diferentes. A ação, o martelo faz a ação no prego. Martelo, empurra o prego. A reação, o prego empurra o martelo. Então, nós precisamos aí ter dois corpos para a gente falar de ação e reação. Um que vai fazer a ação, o outro que vai fazer a reação. Certinho, meninos? Olha, outro exemplo aí. Quando o karateca, né, ele vai quebrar aí essa tábua. Quando ele bate a mão, ele faz a ação, mas a tábua responde com uma reação. E essa reação da tábua empurra a mão dele para cima, né, e acaba causando ali um certo incômodo na mão do karateca, né? Então, nós temos a ação de quebrar a tábua. Nós temos a reação da tábua empurrar essa mão para cima e acabar deformando ela. Não se esqueça, o karateca faz a ação, a tábua faz a reação. Bom, quando uma pessoa ela vai atirar, né? Principalmente quando ela é principiante.
quando ela pega a arma e atira? Bom, vai muita pressão para frente, né? Para aquele projétil sair com muita força para frente. Ele vai ser acelerado para frente. Só que no que ele sai para frente, essa arma ela vem no meu rosto. Então, por isso que quando a gente vai dar tiro, a gente tem que segurar essa arma com muita força, né? E já ficar aí mais ou menos preparado. Porque à medida que o projétil vai para frente, fazendo a ação, essa arma vem para trás, fazendo a reação. Então, olha, na arma a gente tem aí, o projétil vai para frente, é a ação. Do mesmo jeito que essa força empurra o projétil para frente, tem uma força que empurra a arma para trás. Essa arma vai ser lançada para trás. Por isso que muitas vezes quando a pessoa vai atirar, ela até cai no chão, porque ela não está preparada para essa reação aí que a gente tem da arma. Quando você joga uma bola na parede, ação, joguei a bola na parede. A parede reage te mandando a bola de volta. Ação, a bola na parede, reação, a parede na bola. Lembrem-se sempre, ação e reação a gente vai precisar de falar de pares. Alguém fazendo a ação, alguém fazendo a reação. Ação e reação tem que ter corpos diferentes. Aqui a gente tem a bola, aqui a gente tem a parede. Observem que a mesma força que a bola empurra a parede para trás, a parede empurra a bola de volta. Mas as forças, enquanto a bola empurra a parede num sentido, a parede empurra a bola no outro sentido. Então, essas forças, elas têm sentidos opostos. Se eu jogo, empurro para frente, o que está lá sofrendo a minha ação vai ter uma reação de me empurrar para trás. Como ocorre o voo dos pássaros? Como que os pássaros conseguem voar, né? Os pássaros, à medida que eles batem as asas deles, eles empurram o ar para baixo. Eles fazem a ação de empurrar o ar para baixo. À medida que esse ar vai sendo empurrado para baixo, esse ar responde, faz a reação, empurrando a asa para cima. Então, olha, o pássaro empurra o ar para baixo. O ar responde, empurrando esse pássaro para cima e para frente. E aí ele vai conseguindo se movimentar. Porque à medida que ele vai batendo as asas, ele empurra o ar e faz a ação. O ar responde fazendo a reação, empurrando ele para cima. E aí ele consegue se movimentar. O pássaro faz a ação de bater as asas, o ar faz a reação de empurrar o pássaro para cima e para frente. Esse mesmo princípio é utilizado lá, né? Uma das forças utilizadas lá para o funcionamento do avião. No avião, as hélices do avião, né? Aliás, as asas do avião, perdão, gente, as asas do avião empurram o ar para baixo. O ar responde empurrando esse avião para cima. Às vezes as turbinas, elas empurram o ar para trás. E aí o ar responde empurrando o avião para frente. Então aqui a gente tem, olha, a ação das asas que empurram o ar para baixo e o ar empurra elas para cima, fazendo o avião subir. E a ação também aí das hélices, né? A gente sabe que aqui a gente tem turbinas, a gente tem hélices, que vão empurrar o ar para trás. E aí esse ar vai empurrar o avião para frente. Assim meu avião consegue subir e ir para frente. Bom, quase a mesma ideia aí nos foguetes espaciais. Quando os foguetes espaciais eles vão ser lançados, ocorre uma grande explosão ali do combustível. Essa explosão do combustível empurra o ar para baixo. Em consequência disso, o ar empurra o foguete para cima, por isso que ele sobe. A mesma força que essa explosão empurra o ar para baixo, o ar devolve empurrando esse foguete para cima. E aí a gente tem a ação da explosão empurrando o ar para baixo e a reação do ar empurrando esse foguete para cima. Observem e não se esqueçam que a ação e reação ela vai precisar de dois corpos. Um faz a ação e o outro a reação. E esses corpos têm que ser diferentes. Olha o funcionamento de um helicóptero. As hélices do helicóptero, elas vão empurrar esse ar para baixo. O ar vai responder
né? Então, a hélice, olha, ela faz a ação de empurrar o ar para baixo. O ar responde empurrando ele para cima e para frente. Igual lá no voo do pássaro, a asa do pássaro empurra o ar para baixo. O ar responde empurrando o pássaro para cima e para frente. Então, à medida que ele vai batendo as asas lá, o ar vai sendo empurrado a ação, ele vai sendo empurrado para cima a reação. E aí, para fechar com chave de ouro, né? Algumas piadinhas para quem gosta. Gata, considerando a terceira lei de Newton, se eu te der um beijo, qual seria a sua reação? Né? Uma cantada bem baratinha aí de física para os meninos que estão ensaiando aí, né? Então, chega aí na sua namorada e fala, gata, considerando a terceira lei de Newton, se eu te der um beijo, qual seria a sua reação? Né? Engraçada essa, né? Um verdadeiro nerd, ele não se vinga. Ele põe em prática a terceira lei de Newton, né? Essa lei que fala assim que toda ação tem uma reação. Gente, num sistema de bolinhas, quando eu faço uma ação de uma bolinha vir e bater nessas bolinhas aqui, essas bolinhas elas vão fazer uma reação de empurrar essa outra bolinha para trás. A gente tem aqui um par de ação e reação. Ação quando essa bolinha vem e bate nas outras bolinhas. Reação quando as outras bolinhas empurram essa bolinha de volta. Gente, ação e reação são forças que vão ocorrer em corpos diferentes. E vai ser sempre assim, a mesma força que eu empurro essa mão, é a mesma força que essa mão empurra a minha outra mão. A mesma força que eu venho aqui e dou murro, é a mesma força que essa mão se protege empurrando ela. Qual a diferença? Eu vou para frente e essa aqui me manda para trás. Então, essas forças, elas terão sempre mesma força, mesmo valor. Porém, terão sentidos contrários. Se eu empurro para frente, essa vai me mandar para trás. É lei de Newton, né, gente? Tudo que vai, volta. Então, eu espero que vocês estejam plantando muito amor, muita paz, muito carinho, para que tenham de volta também muito amor, muita paz, muito carinho. Meninos, não se esqueçam de fazer a atividade, as duas atividades que estão aí para vocês sobre leis de Newton. E aí, na nossa próxima aula virtual de quarta-feira, eu estarei vistando essa atividade. Beijo, meninos, e fiquem com